Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 24 de maio de 2018, 17 horas e 48 minutos. E eu trago aqui minhas impressões, leitura do mercado, sempre com intuito educacional, para que todos nós possamos aprender juntos, caminhar aí de forma positiva ou negativa se estivermos vendidos, né? Mas brincadeiras à parte na renda variável, ok? Eu costumo fazer um estudo de alguns benchmarks internacionais, como Dow Jones, S&P, Nasdaq, petróleo, Bolsa de Xangai e Bolsa de Frankfurt, que na minha visão é a principal da Europa. Alguns preferem o índice FTSE de Londres. FACE Bovespa dólar, BOVA11 e índice futuro. Os pedidos do YouTube, destaco alguma coisa quando é possível. Estou fazendo 7 pedidos do YouTube em vez dos 2 destaques. E nós temos 5 ativos fixos, além do BOVA11 do petróleo, Petro, Vale e bancos. Okay? Então vamos aos estudos. Quem tiver interesse em ter contato com o nosso trabalho no período da manhã, basta assinar o informe cenário, que é gratuito, que ele é enviado já no dia seguinte, uma vez que nós temos um robozinho que automatizou e agilizou o processo, sempre caminhando em frente e melhorando. Ok, e a galera que frequenta o canal, se puder aqui deixar o like, compartilhar o vídeo e participar na área de comentários, fico grato, feliz e serão muito bem-vindos. Pessoal, como tem muita gente nova todos os dias no canal, eu começo os estudos sempre pelas criptomoedas, né? A gente costuma estudar Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. Eles vieram de uma movimentação baixista e hoje dão algum sinal de equilíbrio. Então vamos aos gráficos, vamos ali estudar e ver o que a gente pode colher de informações, né? O Bitcoin, ele fez um movimento baixista, né? A queda começou praticamente desde o dia 7 de maio, né? Então já faz algum tempo. Em um cenário assim mais negativo, onde a venda realmente possa pressionar os negócios, ele pode sim vir a 6575. Ele teria perto de 6 mil dólares o fundo marcado em novembro, o fundo de fevereiro, e um fundo logo acima 6575. Seria um objetivo assim de conto de fadas desse topo duplo. Como nem sempre isso ocorre, a gente tem que entender que essa região, né, especialmente aqui de 7.780 dólares, né, eu não sei porque que esse ponto está traçado exatamente aqui. Deixa eu ver aqui. Devo ter traçado algum ponto anterior ou não, enfim. Eu acho que eu tracei essa região aqui embaixo, né, 7.780, seria este fundo, né. Um pouquinho abaixo, é uma região que pode inflexionar os preços também. Então, sei lá, de repente você está vendido de alguma forma no Bitcoin, né? O pessoal sempre encontra um jeito de trabalhar na venda. Eu acho que é o momento de reduzir posição ou até encerrar. Ok? É o momento. A gente tem que entender também que existe este pequeno topo que pode servir como suporte. Então, mas para comprar ainda precisaria de um sinal mais consistente. Mas para quem já é mais arrojado, poderia iniciar um processo de compra parcial. No caso do Ether, a gente vê algo parecido. Eu não sei se vocês lembram que eu comentei que essa região poderia ser alvo, que é o 575. Acho que até convém marcá-la aqui na nossa imagem, né, no gráfico. E pessoal, só para não esquecer, hoje vou com meu filho assistir Corinthians e Milionários na Arena Corinthians. Meu palpite, Corinthians 2, Milionários 0. E o Romero vai fazer um gol ainda. Ok? O outro eu não sei. Então, é uma região de fundo. O mercado a tocou 2 vezes. Existe uma sombra inferior mostrando que ele a respeitou. Então, por exemplo, eu encerraria posições vendidas e caso tivesse interesse, poderia pensar em iniciar posições compradas aí de leve. Por que iniciar a posição comprada? A tendência é de baixa, existe uma figura que pode levar mais para baixo, mas se disparar, você não fica de fora. Não? Por que não cheia? Porque a tendência é de baixa, então a tendência é que caia. Né? Então você estaria comprando o risco ou comprando a inflexão, consciente do que você está fazendo.
No caso do Ripple, nós apontamos um alvo a 59 centavos de dólar. Qual foi o patamar que o mercado alcançou na sua mínima? 58,59, né? 58 centavos de dólar. O ponto exato ó, é 0,588360. O que ele alcançou? 0,5869. Então foi milimetricamente no alvo. Posições short encerradas, daria para pensar em arriscar alguma coisa já na venda. O Bitcoin Cash, que é o ativo mais técnico, que eu entendo como sendo o mais confiável, né? Tinha esse gap para fechar, fechou, foi um pouco abaixo. O sinal de Bitcoin Cash ele é duplamente interessante, por quê? Ao mesmo tempo que nós temos um martelo, né, nesse candle formado hoje, né, nós temos um arame de fundo. Né? Então, por que é o arame? Porque seria aqui o corpo da mãe e o corpo do bebê, indicando uma nova tendência. Isso não é invenção minha, pessoal. Análise técnica, candlesticks, candelabro japonês, né? Existe uma história dos candles que no século XVIII, nas bolsas de arroz em Osaka, um trader conseguiu fazer 100 operações seguidas com lucro somente usando candlesticks. Então, realmente é muito eficiente. Quando você combina candles com média e tendência, metade do caminho está andado, né, para operar em qualquer tipo de ativo, bolsa, criptos, futuros, petróleo. Então tem um sinal bastante interessante aqui de fundo no Bitcoin Cash. Ok? Falando das bolsas na Europa, nós tivemos um fechamento baixista, nada fora do esperado. A bolsa de Xangai também fechou em baixa de 0,45. Então essa baixa na Europa não é não muda a tendência, né? Por lá a gente vai ver por quê, na Ásia também não. Especificamente a bolsa de Xangai, que é a mais líquida da China. A bolsa de Xangai está num ponto agora bastante relevante. Ela operou no vazio, né? Veio na média de 21, era algo que nós esperávamos, né? E ela tem ainda um possível recuo até essa região aqui, né? De 330, 340, e ela tem este fundo aqui também que deveria ser preservado, que está logo acima, né? Então, esse fundo estaria na região de 350. Então, o risco é o mercado entender isso aqui como um rompimento falso de pivô, que realmente ocorreu. O problema é ele entender como um topo duplo e o mercado vir abaixo. Problema lá, né? Aqui, eu gosto da bolsa de Xangai porque tem uma relação interessante entre Brasil e China, mas não existe uma relação direta especificamente entre as bolsas e tal, mas é interessante estudar. No caso do índice DAX, eu tinha traçado uma linha de tendência, só que essa linha de tendência simplesmente sumiu, né? Então eu vou traçar de novo. Eu tinha traçado ontem, inclusive. Vamos aqui em traçado, reta. Eu tinha traçado essa linha no pregão de ontem. E o que a gente tem ali? Lembra que eu comentei com vocês? Eu falei, olha pessoal, o mercado pode perder a LTA. Eu acho até que vai perder, ok? Só que nós temos algumas regiões de fundo aqui marcadas no final de 2017. Ó, 1, 2, 3. E nós temos a média. Então eu acho que ou na média ou em um desses fundos o mercado vai segurar. Então ele não segurou na média, mas ele segurou neste fundo aqui, ó. Ok? E fechou colado na média. Então, por enquanto, ainda vivemos um processo de correção. Lá no índice DAX, sem mudança nenhuma de direção. Ok? Antes da gente estudar as bolsas americanas, vamos dar uma olhada aqui no resumo do dia, né? O EWZ fechou em queda de 1,29, esse episódio da Petrobras. S&P, Dow Jones e Nasdaq o Nasdaq lateral, Dow Jones e S&P em leve queda, o petróleo numa queda moderada. Então vamos estudar esses 5 ativos aqui. Enquanto eu gravo o programa nessa noite fria aqui em São Paulo, eu ouço buzinas lá fora, nossa. Existe um problema nessa crise de combustíveis, pessoal. A ponta que vende, que é o pessoal dos postos de gasolina, eles fazem os repasses de forma acumulativa. Eu explicava para minha esposa como funciona isso hoje de manhã. Quer dizer, quando tem aumento, eles aumentam, só que eles não reduzem quando existe a redução. E quando o combustível aumenta, eles fazem de forma composta.
E o imposto sobre os combustíveis, que é a CID, que é por metro cúbico de combustível, é muito alta. Então teria que zerar a CID ou reduzir bem. O governo consegue captar isso daí em forma de consumo, em dinâmica econômica. Eu sou liberal na relação política, sou um político ativo, apesar de não ser filiado, tenho minhas opiniões, já fui durante muito tempo. Então você tem que sempre fazer as coisas de forma equilibrada, né? Então, reduzir a CID ou zerar, o pessoal dos postos ter consciência, né? Por exemplo, e nada que exista ameaça, como é o caso dos caminhoneiros, que exista terror ou violência, eu tô de acordo, jamais. Né? Eu acho que o diálogo, a inteligência, né, a discussão inteligente, né, de assuntos pertinentes, ela leva a uma solução. Né? Então eu acho que esse é o caminho, na minha opinião, buscar uma solução equilibrada. Agora, sempre procurar evitar situações caóticas como essa. Né? Então, evitar, né, existem setores, né, dentro da própria presidência da República que são responsáveis por esse tipo de estudo, prerrogativas e projeções, para que evite a materialização de situações dessa forma lamentáveis, ok? Então vamos aos estudos, minha opinião já está aí exposta, sempre de forma transparente e sem rodeios. Nós somos um país muito grande, muito promissor para passar por situações como essa, né? Absolutamente inadmissível. Então vamos lá, vamos estudar primeiramente o Dow Jones. O Dow Jones, para quem acompanha o nosso trabalho aqui diariamente, sabe que nós estimávamos uma correção possivelmente até esse ponto, 24.622 ou a média de 21. Qual foi a mínima de hoje? 24.614, foi praticamente de forma milimétrica no alvo. Né? Este ponto também era importante, ó, é mínima dessa movimentação lateral 24.631, quer dizer, o mercado foi milimetricamente no alvo que nós projetamos para a semana. E o mais interessante, ele deixou uma longa sombra inferior, apesar de ter fechado levemente negativo. Então isso significa que a partir da manhã o mercado tem uma tripla resistência para romper, que são a máxima de hoje, a média de 5 que está colada nos preços e o 24.860. Se romper, eu acho que a compra será dominante na sessão de amanhã nos Estados Unidos. Pelo menos no Dow Jones, né? E provavelmente nas outras também, que eles estão andando de uma forma mais ou menos conjunta, somente o índice Nasdaq em alguns momentos descolando. O S&P é a mesma coisa, né? A gente acreditava num teste deste ponto aqui, 2.709 ou mesmo da região de 2.702. O mercado veio a 2.707, ele veio no meio do caminho entre esses dois pontos. Ele deixou sombra superior e o que é inferior, mostrando a entrada compradora. O que é interessante? Fechou acima de 2.717,5 e acima da média de 5. Né? Então isso indica provavelmente uma sexta-feira altista ou alguma enrolação, alguma movimentação lateral para um período altista à frente, talvez na outra semana. Ok? E aí tem aqui o índice Nasdaq, que fechou de lado, um movimento também bem interessante. Ontem ele tinha deixado uma Marubozu. Hoje a mínima foi mais alta que a de ontem, a máxima também, é um sinal de força. Fechamento acima da média de 5. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pregões aqui, que a máxima foi perto de 7.415. Não é fácil passar, mas ele conseguiu. Se você pegar o ponto 7.415, ele fechou acima. Se você pegar os pontos mais altos aqui, ele fechou colado. E no intraday superou levemente essas máximas. Então o sinal de força projeta alta à frente. Ok? Então agora nós veremos aqui os estudos do EWZ e do petróleo. Uau, registre-se. Eu já sou registrado, sou logado. Vamos ver aqui no... Que bacana, ele não está me deixando logar aqui no TradingView. Mas para fazer esses estudos eu consigo. Depois eu vejo aqui
Qual foi essa dificuldade com a senha? Você está logado no negócio, não fez nada no computador, mas vamos em frente. Softwares. O crude oil, pessoal, que é o petróleo. Aí eu perdi meus estudos aqui, mas vamos em frente, né? Dá para fazer o estudo da mesma forma. O crude oil, vamos fazer uma linha imaginária aqui, ou vamos traçar de novo, né? Vamos traçar de novo. Se a gente pegar aqui o petróleo, o que a gente tinha feito aqui? Uma linha que, na minha visão, poderia ser uma linha de retorno para os preços. E se mostrou efetiva, o mercado formou um topo aqui. Isso daqui não é a nuvem negra típica, mas tem o mesmo sentido, a mesma compreensão. E vamos colocar a média aqui também, né? A média de 21, para a gente poder ter uma referência. Vamos lá. Já está feito aqui. Então, o que eu comentava com vocês, né? Que eu não acreditava, nossa, numa virada, um drama para o petróleo, mas acreditava sim, ainda para essa semana, na busca de $70. Isso quando ele estava aqui perto de 73. Então, é isso que vem ocorrendo. Na verdade, o ponto correto mesmo é esse, ó. Seria 70,29, onde está a média, e eu acho que ele pode ser tocado, ok? É isso que eu vejo aí para o crude oil, algum espaço ainda para correção. E tem o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, é uma composição parecida com o BOVA11. Deixa eu só tirar esse estudo de volume, que ele acaba confundindo aqui. Então, o que a gente vê aqui no EWZ, né? Primeiro, ele fez esse M, que a gente vê aqui na tela. O objetivo mais baixo aqui do M seria 38,12. Ele cumpriu. Ele deixou um martelo, repicou, né? E hoje ele deixa um outro martelo. Isso é sinal de fundo? Sim. Essa região é uma região de suporte, né? Região 37,31 foi a mínima desse dia, especificamente 15 de novembro de 2017. A mínima de hoje, 38,18, é um sinal de fundo, pessoal. Então, para quem, por exemplo, esperava assim, uma oportunidade, na minha visão, é uma movimentação que favorece uma entrada na ponta compradora no EWZ, ok? Certo. Participação dos estrangeiros que vocês sempre pedem para eu olhar. Ontem eles trabalharam na ponta compradora. Eu até falei para vocês que eu não duvidava que isso ocorresse, então eles diminuíram a posição vendida no índice futuro de menos 16,015 contratos para menos 13,337, e acredito fortemente que hoje eles tenham trabalhado na compra também. Veremos isso amanhã. Certo? Então vamos aos estudos domésticos agora, começando pelo Ibov. Então hoje, pessoal, ontem foi aquela história da Turquia, hoje o mercado já absorveu. Parcialmente, pelo menos, né? Aí teve essa história, um volume muito forte, né, no índice futuro. Teve essa história aí da Petrobras, que reduziu a redução do diesel. A Petrobras falou em perdas de 350 milhões, coloquei isso no informe cenário, inclusive, mas de verdade no mercado ela perdeu 50 bi, então tem uma disparidade aí entre as compreensões. O Ibovespa veio em uma região que eu citei no informe cenário, que era 79.690, fundo de fevereiro, e eu disse que esse ponto era decisivo porque um fechamento abaixo dele projetaria o mercado em 78 mil pontos. Um fechamento acima, como ocorreu com sombra inferior, sinaliza fundo, né? Então espera-se
que a partir da manhã o mercado inicia um movimento de alta, no mínimo, até a média de 21. Ok? Movimento feito fora da banda de Bollinger, extremamente esticado, então esperaria uma alta de 3.000 pontos, pelo menos, em 2 ou 3 pregões. É a minha expectativa. Ok, falando aí do BOVA11, o BOVA11 veio no seu ponto mais extremo de objetivo, que seria 76,96 fundo de fevereiro. Também um ponto decisivo, cuja perda poderia projetar esse patamar de 74,95. Ok? Não o fez, fechou numa baixa bem menor do que abriu e deixou um sinal de fundo, projetando uma volta ali entre 80 e 81 reais, provavelmente na semana que vem. Falando aqui do índice futuro, existia um ponto importante aqui, ó, exatamente aos 80.070 pontos. Quem diria, né, que o mercado viria nesse patamar? 80.070 pontos, o mercado buscou esse patamar, inclusive foi abaixo, né? É muito difícil o mercado ir exatamente, né, em um... Por isso que as técnicas que eu ensino nas imersões do rompimento falsos são tão importantes. Como identificar, como operar. Por isso ficam me mandando esses pushings aqui, eles invadem a segunda tela. Uau! Então o mercado tinha um ponto-chave também, né? E esse 80.070 ele tinha sido muito relevante em outubro do ano passado. Então o que é importante a gente perceber aqui? O mercado foi abaixo desse ponto, ele está longe da média, completamente fora da banda de Bollinger inferior, né? Manteve uma boa média de volume e fechou acima de 80.070. Esse é um sinal de compra. Você vai comprar onde? A 87? Num rompimento falso desse aqui, 87.300 e pouco? Aquela minha história, uma coisa é comprar 87, 88 mil pontos, uma outra coisa é comprar 80. Você está comprando com 8.000 pontos de desconto. Mesmo que você não acerte a entrada, você está trabalhando por assimetria e você reduz o seu risco. Então, qual que é a expectativa? Uma busca, de repente, por esse ponto aqui na semana que vem, ó, 82.580, que foi o ponto que detonou o pivô de baixa, uma hipótese. Talvez terça, quarta de semana que vem. Uma possibilidade. Ok? Então esse é o estudo. Aí falando do dólar, o dólar continua um movimento, apesar da alta, ele tem um desenho de correção rumo a esse cara aqui, ó, 3.593,500. Essa alta de hoje não muda a minha expectativa de teste dessa região. Talvez ele venha no 3.600, que é um ponto psicológico, redondo, onde está a média. Mas acho que teria 40, 50 pontos para cair ainda no dólar, dentro do movimento corretivo, ok? Pelo menos, na minha opinião. E antes de falar de Petro Vale Bancos, eu vou colocar os estudos aqui em dia, como eu comentei ontem, né? A gente vai falar de JHSF, Rent Smiles Amar 3, SAPR11, SAPR4 e PARD 3. Ok? Então vamos lá. JHSF, pessoal, aqui na tela. Muita gente pergunta se eu tenho papel. Eu tenho, só que isso não importa para você que pergunta muitas vezes. Até pessoas do meu grupo. O que importa, do meu grupo importa porque as operações são espelhadas, são compartilhadas. Mas quem está fora, pessoal, o que eu faço ou deixo de fazer nas minhas operações pessoais, não mudam as suas operações especificamente. Tem que ter as suas convicções. Então é uma ação que entrou na minha carteira no passado. Sempre um nono, um décimo da carteira. Depois disso a gente montou carteira 4 vezes já, com 9, 10 papéis. Então, se a gente multiplicar 4 por 10, são 40 ações, quase 38, 37 ações, para ser mais exato, sendo que todas deram lucro, com exceção de CEMIG, que a gente saiu no 0 a 0. Então, acho que fora a JHSF, a gente operou 37 ações, 36 deram lucro, CEMIG a gente saiu no 0 a 0. E assim, 36 deram lucro, algumas de 80%. 70%, 60%, 50% dos mais diversos setores. Então ela é uma ação que ficou, ela foi ficando e está aí na carteira. Só que detalhe, quando eu compartilhei a operação, foi quando ela fez esse fundo aqui, ó,
numa entrevista lá para o pessoal do Infomoney. Então, se você fizer uma conta rápida aqui, você pegar 2,47 e dividir por 1,74, você está falando numa alta de 42%. Então, quem comprou, né, poderia ter vendido em qualquer momento desse caminho, ou poderia ter vendido depois, quando eu reforcei em dezembro que eu tinha o papel, saiu de 1,63, foi a 2,14. Né? Então, se você fizer uma conta rápida de 2,14 para 1,63, né, você está falando uma alta de 31%. Então, cada um sabe de si. Né? Cada um tem que ter um manejo de risco, se expor de forma moderada. Então, a ação está aí. Tenho sim, ela corresponde a 1/10 da minha carteira. E num ponto desse aqui, na minha opinião, não tem muito o que fazer. Se você olhar pelo semanal, recentemente ela estava a 1,80. Né? Ela fez essas movimentações algumas vezes, conseguiu reagir. Já está longe de média, então é uma questão de aguardar, ver se volta o fluxo positivo do mercado e ver a forma que ela reage, né? Se a gente olhar as irmãzinhas dela aqui, tipo HBOR3, está indo pelo mesmo caminho, ó. É algo específico do setor, não é da empresa. Se eu falar para você, mas tem outras ações que estão bem, mas esses portes menores é algo parecido que tem ocorrido. Tecnisa também, a Tecnisa mostrando um pouco mais de força. Elas oscilam, né, entre as que mostram mais ou menos força naquele determinado momento. E tem a PDG também. Então, vida que segue. Né? Ela está entre as 4, a terceira mais fraca no momento. Então, vamos ver. Voltando ao fluxo, talvez o mercado entenda como oportunidade. Certo? Aí fora a JHSF, nós temos aí a Rent 3, depois a Smiles para estudar. E hoje, pessoal, só para, por exemplo, fazer um estudo aqui com vocês, ó. Eu acho que essa ferramenta pode mostrar melhor aqui pra gente, ó. Que eu tenho aqui no Cartesian. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Aqui é o índice Bovespa, 67 ativos. Eu vou clicar aqui em variação para a gente perceber quantos ativos trabalharam em alta hoje. Ok? Dos 67. Então fecharam em alta na sessão de hoje 41 ativos. Ok? De 67. 41 ativos. Né? A gente pode citar mais ou menos aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ativos até a Klabin que caíram aproximadamente 1% ou menos. Alguns praticamente no 0 a 0. Né? 51, então sobram 16, né? Aí você pega ativos que caíram aí entre 1 e 10, 1 e 16, que é o caso da Klabin, e 2%, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais 6 ativos, ó. Né? E aí nós temos CCRO, a ação da Bolsa, Cirela, BTOW, Uzi Minas que caíram entre 2 e 2,5. Onde que a queda se concentrou de fato? Petro 3, Petro 4, Eletrobras A3 e A6 e Banco do Brasil, que são as ações ligadas ao governo. Então a queda foi concentrada praticamente nesses papéis aqui, nesses 5, ó, na sessão de hoje. Né? Então, 70% das ações não foram atingidas. Ok? E as que foram bem pouco. Né? Então, realmente o movimento ele foi concentrado em Petrobras. Então, se não fosse Petrobras, nós teríamos tido um dia de alta até descolando do exterior. Ok? Então é isso. Pessoal, localiza. O que eu vejo aqui para o papel? Uma provável formação de ombro, cabeça a ombro. Né? E é isso. Aqui seria um ombro, cabeça, o segundo ombro aqui. Para quem entrar na operação, stop abaixo de 24,97. Aí falando de Smiles, que é o terceiro papel. Lembrando que eu estou fazendo 7 ações em vez dos destaques para conseguir
colocar em dia, a audiência do canal está aumentando, são muitos pedidos. Okay? Depois a MAR 13 e as duas SAPR. Pessoal, Smile, se a gente dá uma olhada aqui no semanal, ela veio em uma região importante, né, que é de 55, que foi este topo aqui de outubro do ano passado. E aqui ela marcou talvez tenha marcado um fundo. É uma hipótese, é uma ação que não tem uma tendência, uma sinalização mais clara. E o que a gente pode ver aqui também é que nós temos um martelete. Será que vai fazer um fundo, né, fundo, topo, fundo, romper 6105 e formar um pivô? Muitas vezes a bolsa faz reversões no cenário de caos, é uma hipótese, né? Aí falando da Sanepar, SA PR4 e SA PR11. Lembrando que a liquidez ela migrou para 11, mas não totalmente, a 4 é líquida ainda. Se eu fosse operar uma das duas, eu operaria a 4, operaria a 11. Inclusive ela fez parte da imersão que nós demos no final do ano, só que o pessoal já realizou lucro, já teve comando de saída e tudo, inclusive durante o período de assessoria. É uma ação em tendência de baixa, não vejo nenhum sinal de compra. Tem uma grande teoria que a ação é maravilhosa, que ela é descontada e tal, mas no gráfico aqui uma tendência, uma boa parte do tempo lateral, com viés baixista, uma liquidez, uma volatilidade histórica mais baixa. E a 11, no caso, ela veio numa região aqui de objetivo, 60,69, aqui foi a saída mais técnica no papel. Ela tinha feito um ombro-cabeção invertido também, mas ela não desenvolveu, ele era muito inclinado. Isso daqui, pessoal, um típico pivô de baixa, né? Aqui nós tivemos um topo com rompimento falso, que já é um sinal sempre de alerta para os ativos. Aí nós tivemos aqui um fundo, um topo mais baixo que o anterior, né, mostrando a entrada de força vendedora, marcando o território, e na perda aqui da região de 57, um pivô de baixa. Sem usar Fibonacci, fazendo de forma raiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrantes, né? 7 e meio, vai 8, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrantes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrantes. O objetivo do pivô coincidia com esse fundo a 53. Se eu estivesse vendido, eu teria zerado a minha venda aqui, e nesse momento a ação dá sinal de fundo diferente da 4. Você vê que a liquidez é bem maior. Isso daqui é um martelo, né? Para quem gosta de comprar rompimento, a entrada se daria acima de 53, talvez até com uma ordem start, né? Mas o sinal de hoje, o rompimento da máxima 52,90, também são 10 centavos de diferença. Eu estou falando mais por razão de aprendizado aqui, ela daria uma entrada, tal, pode ser um ativo interessante, sim. A 11 e a 4 eu vejo talvez até uma migração de uma para outra, alguma coisa nesse sentido. Ok? Certo? Então vamos lá. O último ativo aqui, eu não lembro qual é, vou ter que dar uma olhada aqui, é a par de 3. Como temos uma audiência rotativa, minha opinião hoje, Corinthians 2, Milionários 0, estarei lá na arena. Assim que subir o programa aqui, estarei me dirigindo, como diriam o pessoal do telemarketing, estarei me dirigindo ao local. Melhor dizendo, ao terminar o programa, entraremos no carro em direção ao estádio. Pessoal, brincadeiras à parte, será que eu vou conseguir abrir o gráfico de par de 3? Uau! Não. Nem de par de 3, nem de nada aqui, pelo jeito. Acho que minha brincadeira aqui eu acabei... algumas ações sim, a par de 3 não. Bom, eu vou tentar fazer Petro Vale Bancos aqui, eu faço ela no final. Vamos ver se abre, né? Senão vou ter que fazer no broadcast. Que beleza.
Bom, vamos tentar reiniciar o cartezinho e contar a história. Se não funcionar, daí eu faço no broadcast, ok? Então vamos contar a história do Rio de Janeiro hoje, da época que eu ia pra lá dar os treinamentos. O que eu posso falar do Rio de Janeiro? Eu tenho um negócio pra falar do Rio de Janeiro, sim. A minha segunda Expo Money foi no Rio. A Expo Money era onde havia o prédio da Bolsa do Rio, depois ela passou para aquele complexo Sul América. E aí eu vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que eu fui pro Rio, estava muito bem posicionado, 3 horas da tarde, estava no hotel Otton ali em Copacabana, um daqueles hotéis. Zerei as operações, fui bater uma bola. Modéstia à parte, sou bom de bola, sem falsa modéstia. Só que eu não consigo abrir a par de 3. Principalmente se eu tivesse uns 5 quilos a menos, aí eu seria melhor de bola ainda. Mas abriu aqui. Mas deixa eu contar a história rápido. Aí, fui bater uma bola com a molecada, dei um mergulho e voltei pro hotel. Aí tomei um banho, estava de carro, tentando me dirigir ao Complexo Sul América. Isso faz tempo já, acho que foi em 2010. Eu não tinha o GPS no celular, nem no carro. Roda pra cá, roda pra lá. Falei, eu tenho uma alternativa. Parar um taxista, pedir para o taxista me levar até o local e chegar lá eu pago a corrida. O taxista olhou para mim, acreditou em mim, confiou. Ele foi na frente, eu segui o taxista, chegou lá, paguei a corrida, estacionei e fiz minha palestra. Então, histórias das minhas andanças pelo Brasil. Depois eu conto mais, ok? Maravilha, a par de 3 apareceu aqui para nós. É uma ação que teve um IPO ano passado, se eu não me engano, é isso mesmo, em fevereiro. Nós tínhamos estudado semana passada, ela veio até a região de 19, que tinha sido a mínima histórica do ativo, logo depois do IPO, um mês depois. A ação pode estar formando aqui um pivô de alta, né? Fundo, topo, fundo. Ela confirmaria no rompimento de 20,80, pessoal. Ok? Para quem entrou, stop abaixo de 18,12. Então vamos lá, Petro Vale Bancos, né? A Petrobras, para quem de repente não viu o noticiário, olha o gráfico, acho que tem algum problema aqui no gráfico, não tem, né? Ela tinha um sinal de topo, sim, só que a gente acreditava num teste, na pior das hipóteses, assim, nos 22, né, onde ela teria este topo, ela teria este fundo e a LTA, só que na verdade ela caiu 14,95. Eu não estudei, mas eu posso afirmar com certeza absoluta foi o maior volume que um ativo negociou na história da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Se eu tiver errado e me corrigirem, eu vou ficar feliz que eu vou aprender. Duvido que algum papel negociou quase 5 bi num dia. É interessante porque isso daqui pode ser gente se desfazendo da ação, mas pode ser muita gente aproveitando como oportunidade para comprar. Pessoal, a Petrobras simplesmente ela estava... É isso que a gente tem que ver. É a mesma empresa, né? Só que com os problemas, né, de ingerência e tal. Mas ela estava 27... Eu nem estou falando que é compra, eu não opero esse papel. Por causa da relação com o índice, né? Não tem tanto peso quanto antes, mas tem relação psicológica. A gente está falando simplesmente em 28% de queda desde o dia 17. A gente está no dia 24. Então, assim, duas possibilidades sendo leais aqui, sincero com vocês. Ou o mercado vai migrar para outros ativos, teve muita ação que operou com volume hoje, talvez até recebendo o fluxo da Petrobras, ou o mercado pode entender como oportunidade. Que a venda foi focalizada nela, na Eletrobras e no Banco do Brasil, isso a gente já mostrou. Então, o caso dela específico, veremos. Mas ter uma migração para outro ativo é uma hipótese, sim. Como referência, a gente pode trabalhar com esse fundo aqui, nos 20 reais, digamos. Um fechamento acima dele pode trazer algum ânimo acima de 20,50, especialmente. Aí falando de Vale, aí complica, a Vale também não está carregando. BBS3, vamos ver se vai. Também não, eu vou fazendo cartezinha
no broadcast para a gente não perder muito tempo aqui. Então, falar da Vale. Realmente não foi, falta Vale e os bancos aqui. Então vamos falar de Vale 3. A Vale, pessoal, que não tem nada a ver com isso, fez uma correção que a gente já projetava, que era uma simples correção até a média de 21. Sinalizou que respeitou a média ontem, confirmou hoje, então a tendência é que a alta persista no ativo. Ok? Aí falar de BBS3. BBS3 aqui na tela. Ela, juntamente com a Petro, também teve queda, só que ela veio aqui numa região de forte suporte, perto dos R$30, e deixou um sinal de fundo longe da média de 21. Então, isso provavelmente pode trazer a compra de volta à ação. Então, na minha opinião, um sinal de fundo é um sinal de compra. Aquela velha história, uma história é comprar a 44, outra história é comprar a 30. Então, eu vejo como oportunidade de compra. YouTube, idem, né? YouTube está com um jeitão aqui. Ó, veja essa região de topo de outubro do ano passado. Ela coincide com esse fundo de agora. Me parece um fundo duplo, e fundo duplo é compra. E por fim, Bradesco. Bradesco também veio em uma região que marcou um ponto importante aqui de novembro do ano passado. Este padrão ainda continua válido, que foi marcado exatamente no dia 19, e o candle de hoje reforça a minha visão de uma possível formação de pivô de alta. Fundo, topo, fundo, né? Ao romper a região de 32,20, 32,30, poderia fazer um pivô inflexional ativo. Ok? Pessoal, para receber o cenário, nome e e-mail aqui no site, já recebe a partir do dia seguinte. Não se esqueça o like, participe ali na área de comentários. E compartilhe seu vídeo com o pessoal das suas redes sociais, porque fortalece a nossa missão. Um forte abraço, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!